Ontem, em São Januário, o Vasco jogou contra o Bangu e infelizmente não conseguiu sair vitorioso. A partida ficou marcada por um primeiro tempo modorrento, sonolento e uma melhora considerável no segundo tempo com as entradas do Paulinho, o Magic Paula, Jair e Maxime Domingues. A partida também ficou caracterizada por uma noite extremamente feliz e impressionante do goleiro do Bangu, o Vitor Brasil. Mais tarde, ainda hoje, o Vasco vai entrar em campo na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Flamengo de Guarulhos, às 7 horas em Osasco. E mais, a 777 está se movimentando nos bastidores para conseguir reaver o controle da SAF vascaína. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Como todos nós sabemos, ontem o Vasco jogou contra o Bangu em São Januário e acabou empatando em 0-0 numa partida que ficou muito caracterizada pelo primeiro tempo bem modorrento do Vasco, bem ruim, bem abaixo, e no segundo tempo que o Vasco deu uma grande melhorada. Mas, basicamente, no primeiro tempo, a gente viu um time que estava extremamente burocrático, parecia muito sem vontade de jogar, os jogadores pareciam que não estavam se entendendo, não sei se foi por conta de uma mudança na questão tática da equipe contra o Nova Iguaçu, que jogou num 4-2-4 para vir agora para um 4-3-3, ou até, como estava aparecendo muitas vezes durante o primeiro tempo, num 4-4-2, e que o Vasco parecia, como disse, desorganizado em campo. E a estratégia que o técnico quis fazer nesse primeiro tempo, ela não deu muito certo, como a gente pôde ver reparar. Tanto que no segundo tempo, até com as substituições que foram feitas, o Vasco conseguiu dar um salto de qualidade, né? A gente antes estava jogando com a maior parte dos jogadores sendo sub-20, né? Exceto com algumas raras exceções. O Souza na zaga, fazendo sua estreia na zaga, o Zé Gabriel e o De Luca, que já são a segunda partida deles e que, convenhamos, não foram bem nas duas partidas. Zé Gabriel, na minha visão, parecia extremamente displicente em algumas bolas, parecia literalmente sem vontade alguma de jogar pelo Vasco, na minha humilde opinião. O Serginho é o que, na minha visão, desses dois jogos, desse grupo de jogadores que a gente já sabe que não tem pretensão de ficar no Vasco para esse ano, a comissão técnica não pretende utilizá-los nesse ano de 2025, mas o Serginho, para mim, é o jogador que mais estava buscando o jogo nas duas partidas, contra o Nova Iguaçu e contra o Bangu. Mas o que será que aconteceu para no primeiro tempo o jogo do Vasco não ter encaixado? O Vasco não ter conseguido chutar tanto a gol. A melhor oportunidade do Vasco no primeiro tempo foi uma cabeçada do zagueiro Luiz Gustavo, que o Vitor Brasil, que vai ser um destaque dessa partida, defendeu. Na minha opinião, estava até impedido, mas foi a melhor chance no primeiro tempo do Vasco. E por que será que o jogo do Vasco não encaixou? Depois da partida, o técnico Ramon Lima, na coletiva, ele deu alguns esclarecimentos e algumas opiniões. E a gente vai colocar aqui nesse vídeo algumas respostas dele. E, para começar essa série de respostas do Ramon Lima, vamos ver justamente a resposta dele para isso. O que será que aconteceu para que no primeiro tempo o time não jogasse, o jogo não tivesse encaixado no primeiro tempo? Cada jogo tem sua história. O do Nova Iguaçu, a gente sabia que o Nova Iguaçu tinha mais tempo de trabalho, assim como o Bangu, mas o Nova Iguaçu ia marcar a gente individual, bloco alto, assim, ia marcar em cima, ia dificultar um pouco a saída de bola. Então, a ideia contra o Nova Iguaçu era atrair com um pouco de jogadores e ter esses 4 na frente, fazendo o movimento que a gente fala por pé e para as costas, para a gente tentar
ganhar vantagem em cima da linha do adversário, que era as costas, que deixava mais frágil. Para o jogo de hoje, era uma história que a gente sabia que era totalmente diferente, que o Bangu ia vir negando espaço às costas, ia dar um pouquinho entre linhas e um jogo pelo lado. E eu acredito que no primeiro tempo a gente quis jogar com 2 meias, mas o meio-campo ficou muito distante e a gente tentou um jogo por dentro exagerado. Eu falei com eles isso no intervalo. Acho que a atitude não foi boa no primeiro tempo e também a gente exagerou no jogo por dentro. Acho que o jogo se passava pelo lado, pelo Bangu, que teve uma proposta que a gente esperava, que era muito fechado, que era protegendo o corredor central, e a gente jogou muito por dentro no primeiro tempo e acho que o jogo não se passava por ali. Então, a ideia de ter 2 meias é para mim ganhar caras entre linhas, nesse 4-1-4-1 do Bangu ali fechado, e também ganhar jogador por fora. Então, ter jogador dentro do bloco defensivo do Bangu, mas ter jogadores por fora. O que faltou no primeiro tempo, eu acredito que foi, quando a bola bater do lado, a gente ter mais movimento para as costas da defesa do Bangu. Ficou um jogo muito parado no meio campo, a gente acabou se encaixando muito neles, e no segundo tempo a gente conseguiu alterar algumas coisas e o comportamento foi bem diferente. Como vocês ouviram, o Ramon Lima ele falou uma coisa que eu realmente até concordo. Eu acho que, de fato, o Vasco ficou muito pelo meio, quase não ia muito pelas pontas, tanto que um dos destaques dessas 2 partidas, que é justamente o lateral Paulinho, né, o Paulo Ricardo, ele estava realmente meio sumido no primeiro tempo. E eu também tenho a opinião que, assim, alguns jogadores, como eu disse antes, dessa resposta do Ramon Lima, eles não estão aproveitando as oportunidades. Sabe? A gente via o Zé Gabriel cometeu alguns erros bobos no primeiro tempo. O De Luca é um jogador que a qualidade realmente é abaixo. Ok, ainda tem 24 anos, não sei se ainda dá para melhorar alguma coisa no De Luca, mas eu já entendi que ele não vai servir para 2025, ainda mais que a gente tem um meio-campo extremamente recheado com Coutinho, Payet, as voltas de Jair, Paulinho e Paulinho. O Estrela saiu notícia de que parece que vai demorar um pouco mais de tempo para voltar. Tem o próprio JP, que já mostrou que tem muita qualidade. Então, esses jogadores que estão voltando de empréstimos precisam muito aproveitar esses minutos que vão ter no Carioca. E o único, na minha concepção, que está aproveitando é o Serginho. Os outros 2, tanto o Zé Gabriel quanto o De Luca, não estão aproveitando. E, inclusive, foi perguntado isso ao Ramon Lima. Será que existe algum plano para esses jogadores que voltaram de empréstimo e que será que vão ficar? Existe algum plano para eles? E a gente vai ouvir o que o técnico Ramon Lima teve a falar sobre isso. Na verdade, estão todos à disposição. O que eu falei, a gente tem dividido forças, então a gente tem que dar minutagem para todos. O elenco está bem enxuto. Então, a ideia é possibilitar todos aí terem a oportunidade e com os treinos que são poucos, que a gente vai fazendo por merecer jogar. Hoje, como eu falei, a gente tinha cedido o Lincoln e o Alegria para a Copinha. O JP e o Lucas Eduardo, na verdade o Lucas está voltando de uma lesão, o JP também, então o JP a gente sabia também que não ia suportar o jogo todo, suportou um tempo. E a gente está meio que manipulando isso. Com o pouco tempo que tem, a gente tentar dar oportunidade para todo mundo. É o cara que vem do profissional, o cara que voltou de empréstimo, o cara da base. É o que eu falei, a gente está dividindo força e tentando equilibrar tudo de certa forma. Como vocês puderam ouvir, o técnico está realmente fazendo o que se espera, né? Colocar quem tem à disposição, quem pode agregar, mas é aquilo. Eu tenho uma opinião meio, entre muitas aspas, polêmica, porque eu acho o seguinte, eu acho que alguns jogadores, eles já mostraram o que podem e o que não podem. Eles já mostraram. Zé Gabriel e mais o Zé Gabriel do que o De Luca, tá? O Zé Gabriel e o De Luca, eles não aproveitaram nesses 2 jogos a chance que eles tiveram. Não aproveitaram. Eu acho que o Zé Gabriel ele já tem mais a impaciência da torcida do que o De Luca. O De Luca jogou muito pouco com a camisa do Vasco, muito pouco. Quando ele ia ter alguma chance de jogar mais, ele se machucou e depois foi emprestado. Mas o Zé Gabriel não. O Zé Gabriel chegou a ser titular incontestável no Vasco da Gama, com a gente vendo ele fazer besteiras a rodo.
Então a gente tá meio cansado do Zé Gabriel, a verdade é essa. A gente tá meio cansado. E aí ver ele cometer os mesmos erros bobos faz com que a gente fique assim, porra, de novo, pô, tira esse cara, já era, já deu, não tem mais, coisa e tal. E às vezes ele pode até acabar surpreendendo, não acredito nisso, tá? Mas pode acabar surpreendendo. Mas enfim, é o time que nesse momento a gente tem e a gente tem que botar as melhores peças. Zé Gabriel é uma dessas melhores peças? Talvez não seja, mas existe alguma peça que seja consideravelmente melhor nesse time alternativo? E o que eu quero dizer com esse time alternativo? Não é considerando o que justamente a gente vai falar daqui a pouquinho, que é sobre as substituições que foram feitas com as entradas de Jair, Paulinho e Matsimi, que são claramente do time titular? Provavelmente não, porque o próximo, no jogo contra o Nova Iguaçu, o substituto imediato de Zé Gabriel e De Luca foram JP e Lucas Eduardo. Então eles dois foram os dois volantes que entraram ali no 4-2-4, né? Eles entraram ali de substitutos imediatos dos dois. E dessa vez o técnico tinha esse elenco um pouco mais encorpado, com alguns jogadores que, por voltarem de lesão, estavam com uma minutagem abaixo, ganhando minutagem, que é justamente o ponto agora a ser destacado, que é o segundo tempo do Vasco, que foi consideravelmente melhor, muito pelas entradas justamente desses três jogadores. Jair, Paulinho Paula, né, o Magic Paula, e o Matsimi Domingues, que eu, particularmente, acho que ainda pode render bastante com a camisa do Vasco. Não acho que esse suíço vai ser um bagre, acho que ele pode render legal. Ontem gostei da movimentação dele, alguns chutes que ele deu foram bons chutes, bons passes, boa movimentação, mas infelizmente a gente acabou embarreirando no goleiro Vitor Brasil, que, querendo ou não, foi um dos grandes destaques da noite, porque ele fez simplesmente 4 incríveis defesas, numa no chute do Bruno Lopes com Bruno Lopes com o pé, a outra foi um chute do Paulinho, que o Paulinho tá aqui na ponta, na trave da direita, né? E ele chuta, o goleiro defende no reflexo. O pênalti do Jair e ainda teve um chute do Jean Davi no final do jogo, que ele faz uma defesa impressionante também. O goleiro Vitor Brasil do Bangu, que foi, de fato, na minha opinião, o melhor jogador da partida de Vasco e Bangu, entendeu? Então, assim, eu acho que o time do Vasco, ele dá essa melhorada no segundo tempo, né? Eu tenho que destacar esses 3 jogadores que entraram, mas a gente precisa claramente ganhar do Bangu. A gente não pode normalizar, mas a gente não pode criticar em demasiado. Entende o que eu quero dizer? É meio que tipo, vamos lá, vamos dizer assim, se a gente tivesse com um time com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho, Paier, Verrete, Alex Teixeira, tivesse com esse elenco, aí a gente podia falar, não, esse elenco tinha a obrigação de ganhar do Bangu, coisa que a gente não estava. Então eu acho que assim, 2 rodadas em que o Vasco está jogando com um time sub-20, eu acho que dessa partida do Bangu a gente tem que ter esse gostinho amargo da derrota, né? Da derrota. Por conta justamente dessa questão do pênalti. A gente teve um pênalti na mão, pênalti que a gente não conseguiu converter, o Jair perdeu, o goleiro mais uma vez, como eu disse, defendeu. Então a gente precisa muito entender que, apesar de não ser um grande alarme os 2 empates, a gente também não pode aceitar de bom grado os 2 empates. Tem que incomodar, tem que ficar incomodado. Mas é aquilo, tipo, eu vou pedir cabeça do treinador, eu vou falar que, pô, esse cara não vai longe,
volta pra base. Não, alguns desses moleques têm que realmente voltar pra base. Uma opinião minha, eu acho que o Bruno Lopes, nesses 2 jogos, ele tá sentindo o jogo de profissional, sabe? Eu acho que ele não conseguiu render o que na base falam que ele já rendeu. Então, eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado de, ok, não é o fim do mundo, mas ok, a gente precisa melhorar no próximo jogo. E por conta disso, né, e isso foi perguntado pro Ramon Lima, justamente o que ele acha que precisa melhorar para as próximas rodadas. Porque, de fato, é preocupante, né? O primeiro tempo do Vasco foi preocupante. O Vasco, como me repetindo, parecia que estava bem modorrento. Mas no segundo tempo deu uma melhorada, mas infelizmente não conseguiu sair com gol. Então, com a palavra, o técnico Ramon Lima. Os principais pontos que eu falei foi do segundo tempo tem que ser a nossa cara e não o primeiro tempo, né? Então, no segundo tempo que a gente conseguiu empurrar o Bangu para o campo de defesa, que a gente conseguiu criar volume de finalização, volume de posse de bola que a gente queria, com objetivo, né? O primeiro tempo a gente progrediu pouco, finalizou pouco, então não é a ideia é o time do segundo tempo, que eu falo de comportamento, independente de peça. E para terminar esse assunto do jogo de ontem do Vasco e Bangu, eu queria deixar 2 destaques aqui de 2 jogadores que ontem fizeram estreias no Vasco. Um é uma estreia mesmo, né, e o outro é uma estreia entre muitas aspas, que foi a estreia do goleiro Daniel Fusato, que foi uma boa estreia, eu considero uma boa estreia, apesar de não ter sido muito testado, mas teve uma defesa que eu achei que foi impressionante que ele fez. Foi um chute lá, um petardo do jogador do Bangu que a gente achou que ia ser um cruzamento e veio um chute e ele conseguiu fazer uma boa defesa. Mas né, precisa só tomar atenção com as saídas de bola, porque teve uma que ele quase entregou a bola pro Bangu e quase saiu um gol contra a gente, né? E a estreia, agora sim, entre aspas, do Souza na zaga. Eu achei que foi uma boa estreia, mas eu também acho que ele não foi tão testado assim. Mas eu fiquei com uma preocupaçãozinha no tempo de bola. Eu acho que em alguns tempos de bola ele deu uma refugada, deu uma erradinha aqui e ali, mas não é nada que comprometeu na partida. Em algumas recomposições defensivas eu achei que até ele recompôs legal, recompôs bem, marcou o espaço da movimentação do jogador e não o próprio jogador, e aí acabava acertando a movimentação. Então, no modo geral, eu achei que foram 2 boas estreias. E, terminando de vez esse assunto, vamos ouvir o técnico Ramon Lima falando sobre como que foi definido, já que esse jogo ficou marcado pela volta de alguns jogadores do time principal, como é que ficou definido essa questão de esse jogador vai entrar agora, o jogador Y vai entrar contra o Madureira. Como é que ficou definido? Teve alguma pergunta com o Carille, alguma conversa com o Carille? A gente vai ouvir o Ramon Lima e quando a gente voltar, a gente vai falar sobre um outro assunto. Então, com a palavra, o técnico Ramon Lima. Então, eu tive uma conversa com o Fábio, foi anteontem, a gente teve uma reunião e decidimos dar mais minutagem a alguns jogadores, né? Caso do Maxime, do Jean, do Jair, do Paulinho, do próprio Souza. Então, na verdade, a gente controlou, já tinha um planejamento do Jair e Paulinho de 45, e o Max também, e o Jean um pouco menos, cerca de 30 minutos ali. O Souza a gente ia sentir no jogo. Se ele ia suportar um tempo, se ele ia suportar 2, ele acabou suportando, até acho que pelo contexto do jogo do segundo tempo ali, de ter feito quase meio campo ali com o Bangu e, enfim. Agora o assunto é Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional copinha. O Vasco entra em campo hoje às 19 horas no estádio municipal Prefeito José Liberati em Osasco para jogar contra o Flamengo de Guarulhos. A partida vai ser transmitida pelo Sport TV. O Vasco está jogando as oitavas de final da competição, em que conseguiu se classificar para elas depois de uma partida extremamente difícil contra o Ceará, ganhando por 3-2 no finalzinho.
à medida que o Vasco vai avançando na Copinha, né, a confiança, talvez para a gente conseguir de novo um título da Copinha, o bicampeonato da Copinha, vai aumentando. E aí a gente fica pensando, pô, será que não tem alguns jogadores que estão jogando no time principal, no time principal do Carioca, né, que eram para jogar a Copinha e que a gente sabe que teve essa mistura, né, de elenco. O Sub-20 foi jogar o Carioca, o Sub-17 está jogando a Copinha, o Vasco não está jogando a Copinha com o seu elenco Sub-20 oficial, né, tradicional. E à medida que a confiança vai voltando, será que alguns jogadores que estão jogando o Campeonato Carioca não poderiam voltar para a Copinha para a gente poder avançar cada vez mais e conseguir talvez o bicampeonato? Ontem na coletiva contra o Bangu, né, na coletiva depois do jogo contra o Bangu, o técnico Ramon Lima foi justamente perguntado sobre isso, sobre essa questão de o elenco dividido entre Campeonato Carioca e Copinha, sobre o avanço do Vasco na Copinha, como é que está sendo essa divisão. Então, vou deixar aqui a palavra dele para justamente falar sobre essas questões e depois a gente volta para falar sobre um outro caso, um caso da 777 que parece que está voltando à tona algumas coisas. Vamos ouvir o técnico Ramon Lima. Acredito que o planejamento é esse, assim, vamos ter um jogo sexta-feira agora, né, da Copinha, passando, se eu não me engano, joga domingo, né, então teriam que passar mais 2 fases aí para a próxima estarem sendo utilizados. A gente está dividindo o elenco praticamente em 3, né, porque o elenco está com o profissional, com o Fábio, o que está comigo e o que está na Copinha. Exemplo disso é o Lincoln e a Alegria, que a gente cedeu para esse jogo decisivo e cedeu para amanhã também, que é uma fase já bem decisiva, e a gente está dividindo forças aí para tentar equilibrar de alguma forma. O último assunto do vídeo de hoje é um assunto chato e antigo e que a gente parecia, né, que a gente já estava livre, que é a volta dos que não foram. A 777 parece que está tentando fazer alguma coisa para meio que ressurgir das cinzas. Saiu agora há pouco, um pouco tempo antes de eu gravar esse vídeo, uma matéria assinada pelo GE, uma matéria do GE. Não. Saiu agora há pouco, um pouco tempo antes de eu gravar esse vídeo, uma matéria no GE, assinada pelo Rodrigo Capello, que inclusive é vascaíno, falando justamente sobre isso. Parece que a 777 está tentando se movimentar na ação que o Vasco moveu para tirar o controle da SAF deles. Parece que eles contrataram novas firmas de advocacia para poder representá-los novamente e estão pedindo esclarecimentos na comissão de arbitragem, justamente com relação à escolha da Ana Tereza Basílio para ser árbitra. Foi a escolha do Vasco. Eles alegam que ela é parceira de Paulo Salomão, que é o vice-presidente do Vasco. Hoje a Ana é presidente da OAB, né? A Ana Tereza é presidente da OAB, e o Paulo Salomão é um dos conselheiros da OAB e é até representante da entidade no Conselho Federal. E aí a 777 quer tentar alguma coisa ali, embarrear alguma coisa, fazer um barulhinho, porque o processo hoje na arbitragem está meio emperrado. O Vasco já indicou um árbitro, a 777 já indicou outro, mas o terceiro, que tem que ser um consenso entre as partes, ainda não se conseguiu chegar justamente a esse consenso. Parece que tinha uma árbitra, mas se questionou algumas coisas e aí ela desistiu de ser a presidente da comissão de arbitragem. Então a gente tem que ficar de olho, né, nessas cenas dos próximos capítulos, porque a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente só espera logo que esse processo todo acabe e que a gente consiga finalmente se ver livre da 777, que apesar de eu ter uma opinião polêmica de mal necessário, de ter sido literalmente um mal necessário, a gente quer se ver logo livre, porque infelizmente, apesar de ter sido necessário, foi um mal e, querendo ou não, a gente precisa extirpar logo esse mal do Vasco. E com isso, a gente encerra o vídeo de hoje.
Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que amanhã a gente tenha ótimas notícias a respeito do Vasco na Copinha, que o Vasco consiga se classificar hoje contra o Flamengo de Guarulhos às 7 horas da noite. E espero também que você tenha gostado desse vídeo. E caso você tenha gostado desse vídeo, peço o favor de você deixar aqui o seu like. Ele é importante para a gente poder crescer. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal. E também é muito importante fazer uma outra coisa: compartilhar o canal com outras pessoas, para a gente poder fazer o canal crescer e produzir mais vídeos, produzir mais lives e outros conteúdos, tá bom? Novamente, o meu muito obrigado, um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.